Boa noite, mais um programa, mais um episódio. No episódio de hoje, o nosso convidado é o Dr. José Fernandes Vilas e nós vamos falar sobre o que hoje, doutor? Olá, galera, tripulantes da galera que vem das minhas redes. Hoje nós vamos falar sobre o burnout, sobre sintomas, sobre profissões que mais desenvolvem um burnout. Também vamos falar sobre situações peculiares dentro da empresa que fazem com que a pessoa adoeça, tanto em vários sentidos, né? Hoje nós estamos, e muitas dúvidas vieram lá do Insta. Do primeiro. Do primeiro vídeo, quer dizer. E eu acho que a galera gostou. Sim, adoraram. Foram muitos comentários, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Para quem não assistiu, a gente já fez um outro episódio que está salvo aqui no canal, está salvo aqui no perfil. E falando sobre o que é o burnout, né? Dando um panorama geral sobre o burnout. E agora, semanalmente, a gente vai vir aqui trazer os detalhes de cada situação específica. Então, se você tem alguma dúvida, se tem algum assunto que você poderia dizer assim, eu queria saber sobre isso aqui, doutor. Aí o doutor vai explicar para você. É só você deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer. Como a gente sempre diz, eu sempre digo para as pessoas que informação é a solução, né? É assim. A pessoa que tem conhecimento da causa que ele está passando, ele tem como buscar ajuda. Então, essa ferramenta, por isso que a internet ela vem com tudo. Há 5 anos teve essa explosão do YouTube. É exatamente por isso que as pessoas estão à procura de informação, porque muitas pessoas às vezes passam por situações e são desinformadas. Então, e quando o assunto é burnout, a gente ainda tem um pequeno conhecimento sobre a doença, sobre o que é. Eu, por exemplo, não conheço nenhum outro profissional que seja especialista no assunto. Não conheço nenhum outro profissional na região. O livro maravilhoso do doutor, gente, quem aí já conhece, né? Quando o sucesso vira burnout. Isso. Então, é muito importante ler, estar antenado, estar informado. Então, a gente tem um comprometimento muito grande com a informação. No meu caso, né, como advogada, defendendo os direitos trabalhistas, defendendo os direitos previdenciários, é muito importante, eu fico muito triste quando a pessoa chega no escritório que poderia estar recebendo um benefício há muito tempo, poderia estar recebendo uma medicação há muito tempo, poderia estar corrigindo um erro que acontece na empresa, sendo cuidada, sem saber. Mas, doutor, vamos direto ao ponto, né? É assim que nós somos. O que é o burnout? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse convite. Nossa, eu estou muito feliz. E vamos para as definições para deixar bem claro para as pessoas, porque a pessoa ela fica com dúvida em relação ao que é burnout. Se é ansiedade, se é depressão, se é estresse, e às vezes ela não sabe que ela está doente. Sim. A questão do burnout, existe uma definição pela OMS, onde ela diz o seguinte: é o estresse crônico causado pelo trabalho mal administrado no tempo. Então, ou seja, aquela pessoa que passou por diversas situações que foram acumulando e ela não soube administrar e aquilo configurou, a pessoa entra no processo de exaustão. Essa é a definição pura e simples do que é burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Dentro dessa questão da síndrome, ainda nós temos 3 pilares que definem o sintoma, vamos botar os 3 pilares básicos do que é o burnout. Primeiro pilar é a exaustão física e mental. Segundo pilar, que é a despersonalização. E o terceiro, que é a ausência de insight profissional. Vamos explicar para a galera entender. A exaustão física e mental é quando a pessoa ela trabalha tanto, ela se dedica tanto e ela está movida por um sonho, por um gás, ela começa a apresentar ausência de energia. Ela entrou no trabalho cheia de energia, cheia de gás, de vida, de sonhos, e com as situações vão acontecendo, que nós vamos falar daqui a pouco sobre as situações que acontecem, essa pessoa começa a andar no reserva. A bateria está no reserva. E com isso, a pessoa apresenta sinais de exaustão física e mental. Quais são esses sintomas do primeiro pilar? É a pessoa desmotivada, que procrastina, porque ela não tem energia, ela tem esquecimento, lapsos de memória. Essa pessoa, ela fica mais irritada, ela fica mais impulsiva, porque ela está sem energia para administrar o caos, de administrar situações. Então ela fica o tempo inteiro como se estivesse deprimida, mas não é uma depressão. É sim uma ausência de energia para realizar o que ela sempre realizou. Ela estava realizando, de repente ela passa a não realizar. O segundo pilar
E aí, nessa exaustão, a pessoa começa a ter insônia, aí começa a ter ausência de libido. Então, tudo aí dentro dessa questão da exaustão física e mental. Na despersonalização, essa pessoa está sem energia, ela não consegue administrar o caos. Então, tudo relacionado ao trabalho, ela começa a lidar com descaso. Mas não seria o descaso na palavra simples, vamos botar entre aspas, seria uma coisa mais fria. Então, por exemplo, a pessoa chega no trabalho e todo dia ela tem o costume de atender idosos na fila do banco. Ela, na hora que ela vê o idoso lá na fila do banco, aquele cara, aquele senhorzinho, que vai todo dia pegar o extrato, todo dia pegar o saldo, ela olha e fala assim, meu Deus, por que o fulano está aqui de novo? Essa pessoa não tem nada para fazer em casa? Então, eu estou falando assim, como as pessoas me relatam dentro do consultório. Então, a pessoa fica fria em relação às demandas do trabalho dela. Ela tem que receber uma pessoa no caixa, lá na mesa para fazer um empréstimo, por exemplo. E aí a pessoa fala assim com ela, eu gostaria de fazer um empréstimo. De quanto? De 20 mil? Então tudo bem. Aí ela manda para análise, ela sequer conversa com a pessoa se a pessoa precisa de mais ou se aquilo vai atender a demanda daquela pessoa. Se aquele cliente vai ficar satisfeito com a taxa de juros ou não, ele simplesmente faz aquilo sem vontade. Ele faz no automático para bater a meta. Então, ele não tem mais a emoção, a felicidade de estar ali. Ele não é mais apaixonado por aquilo. Ele não tem mais amor pela causa. Então, ele simplesmente age como se fosse frio, sem emoção. E o terceiro pilar, que é a ausência de insight profissional, que é esse cara que antes, movido por um sonho, ou pela casa própria, ou por ter uma melhor qualidade de vida para os filhos, ou simplesmente para trocar de padrão de vida, para conseguir o plano de saúde, cada um tem seu sonho, cada um tem seu desejo. Ele entra naquele trabalho cheio de sonhos. Quando ele entra em burnout, entra em exaustão, despersonalização, ele simplesmente começa a perceber, será que esse é o trabalho adequado para mim? Será que eu estou no lugar ideal? Será que é certo o que eu estou fazendo? Porque eu não estou feliz mais aqui dentro. Isso aconteceu comigo, contei no último podcast, onde eu falei sobre as situações onde eu pensei em parar a medicina. Cheguei a comprar loja para poder trocar de profissão, mas simplesmente eu fui revigorado pelas situações que aconteceram, que eu vou deixar para o pessoal assistir o outro podcast. Muitos não sabem, o doutor ele já teve burnout, ele já passou por isso, ele já sentiu na pele esse problema, essa doença. Então isso motivou ele a ir buscar mais informação. E ele tem esse desejo ardente de compartilhar com vocês, para que se você estiver no início da doença, você agir, e se você estiver doente, você buscar o tratamento adequado, principalmente se afastando do trabalho. Então, é só olhar aqui no perfil, aqui no canal, ao vivo vai estar lá o programa onde ele disse com mais detalhes tudo que ele passou. Doutor, agora uma dúvida muito comum que todos têm. Quais são os sintomas da doença? Como que a pessoa vai entender? Eu estou doente, eu preciso de ajuda. E como que a pessoa vai diferenciar? Isso é estresse, isso é doença, isso é depressão. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão de compartilhar o conhecimento sobre o burnout. Porque como eu tive o burnout e entre 2017 e 2020 minha vida foi um caos, eu mantinha o trabalho, mas sob medicação, eu achei que quando a minha vida começou a ser transformada, eu falei, cara, eu preciso espalhar essa verdade. Então, a minha função, eu botei como tema da minha vida o seguinte, eu preciso ajudar pessoas que estão nas empresas, que estão no seu trabalho, a manter a sua produtividade. E fazê-las entender que o caso dela é de medicação, ou não é de medicação, ou o que tem que ser feito, ou tem que ir para o psicólogo, ou tem que afastar. Então, porque eu gostaria que as pessoas tivessem aquilo que eu não tive. Porque quando eu tive o burnout sequer, ele era considerado como um acidente laboral. E hoje ele é considerado como um acidente laboral desde 1º de janeiro de 2021. Beleza, 2022, perdão. Isso. E aí, vamos falar dos sintomas. Primeiramente, quando a pessoa... nós falamos no outro vídeo sobre isso, sobre a questão de como o nosso cérebro ele interpreta o que é o estresse do dia a dia. Nosso corpo ele foi feito, nosso cérebro, para poder nos fazer, em caso de estresse, lutar e fugir. Então, por exemplo, se eu passo por uma situação de um acidente de trânsito, ou quando eu sou assaltado, ou acontece alguma coisa nesse nível, automaticamente o meu sistema, ele
ativa o sistema límbico do meu cérebro, que é o coração do meu cérebro, que manda uma mensagem para o córtex da suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima dos rins, e libera cortisol no sangue, e assim começam os efeitos do cortisol. E você fica mais em alerta, você começa a ficar com a visão mais aguçada, você fica preparado para lutar e fugir. Essa é a regrinha básica. Só que isso seria o estresse do dia a dia. Então, ou o atraso para poder chegar no trabalho é um estresse, a questão da pessoa, às vezes, está na hora de sair, na hora do almoço, e chegou um cliente, mas ele tem que pegar o filho na escola, aquilo é um outro estresse. O problema é quando vai acumulando estresses assim o tempo inteiro e a pessoa não tem a capacidade de fazer esse jogo de cintura, essa habilidade, ele perde. E aí ele entra no processo de exaustão. Ele começa a situação de ter estresse o tempo inteiro. Estresse, 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 sem essa maleabilidade, essa questão de fazer essa conexão, de entender o que ele está passando, de ter um tempo para ele analisar. Não, peraí, deixa eu desacelerar, deixa eu fazer uma pausa, deixa eu fazer uma respiração, deixa eu fazer uma meditação, deixa eu fazer uma caminhada, deixa eu dar 2 voltas aqui ao redor da empresa. Ele não, ele vai acumulando. Mas se ele souber administrar, ele não vai para o burnout. Mas se ele não souber administrar, ele vai para o burnout. Mas se ele administrar bem, ele não vai. Então, dentro dessa situação, nós estamos falando dos sintomas. Esse cara, ele começa por ele ficar com cortisol alto o tempo inteiro, ele começa a ter insônia, dificuldade para iniciar o sono, ou ele dorme e tem dificuldade para manter o sono, ele acorda 3 da manhã e demora aí 2, 3 horas para voltar a dormir, ou ele acorda 4 da manhã e não volta a dormir. Esse cara, ele começa a comer demais ou perde o apetite, porque tudo nós somos motivados e o nosso neurotransmissor é a dopamina. Então, a questão de compulsão e aumento do apetite está relacionado ao cortisol. Então, se o cortisol está aumentado, eu vou ter um desajuste nessa região, o cara vai ter compulsão. Então, o cara começa a comer mais ou comer menos. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a 162 quilos. Então, isso, assim, foi devastador. E aí, como o cortisol aumentado, aumenta a pressão arterial, aumentou o peso, aumenta a questão de diabetes. E aí esse cara, ele começa a ficar irritado com tudo. Então ele vai para o trabalho, mas ele está sempre em alerta, ele está sempre estressado, irritado. E esse cara, ele está o tempo inteiro nessa questão desse caos. Então, todos esses sintomas começam a acontecer. E aí, quando ele perde a energia, quando ele antes batia 20 metas por dia, hoje ele não consegue fazer 3, às vezes ele gasta o dia inteiro e não consegue fazer. Então, quando ele não consegue produzir, é quando ele está no burnout. Mas existem algumas pessoas que procuram um médico antes. Se o cara conseguir procurar antes... Então, aqui está o que a gente ama fazer. Levar a solução para vocês antes que o problema aconteça. Isso. Muitas pessoas ainda não conhecem, né, a doença, ainda não sabem. Eu não tenho isso não. Então, assim, como que a pessoa vai identificar sintomas básicos? Sintomas básicos para ser o alerta. O objetivo. O cara, ele pegou, tá trabalhando muito. Ele começou a ficar irritado, sem paciência, com insônia, dificuldade do sono, aumentou o apetite ou perdeu o apetite e não está conseguindo produzir, precisa ficar em alerta. Esse cara precisa procurar ajuda. Alguma coisa está disfuncional. Ponto. Isso aí é o básico para a pessoa procurar ajuda. Você me falou, surgiu uma curiosidade. A doença é mais comum em homem ou mulheres? A doença é mais comum em mulheres. Por quê? Claro que a OMS, ela só regulariza o trabalho em CPF e CNPJ. Só. Então, só quem tem carteira assinada que pode adoecer. Mas eu acho que isso é um momento onde tudo vai ser reestruturado e a gente vai entender que as outras escalas da vida, as outras facetas da vida, as outras lâminas da vida dessa pessoa também vão ser inclusas. Porém, a mulher, ela geralmente... A mulher tem a questão de ela toma conta dos filhos, porque, vamos botar aí, 80% das mulheres não tem um marido atuante, ou quando tem, é dependente dela para poder cuidar dos filhos. Essa mãe geralmente hoje, né, vamos botar, há 30 anos, a mulher passou a participar da vida econômica da família, então essa mulher trabalha fora, mas antes de trabalhar fora, ela arruma a casa, ela faz comida, coloca os filhos para a escola, libera o marido para o trabalho dele, aí ela vai para o trabalho dela. Quando ela não sai antes do marido, porque às vezes a demanda dela é maior. E aí essa mulher fica o dia inteiro fora,
Quando ela chega em casa, ela ainda tem que organizar as tarefas das crianças para o outro dia na escola, ver se está tudo ok, como foi o dia da criançada, pagar contas e ainda administrar a libido com o marido. Então, Sim. isso tudo faz com que a mulher, às vezes, o marido vai deitar 10 horas da noite. Quantas vezes eu vi mulheres falando assim, doutor, fala pro meu marido que eu preciso dormir meia-noite, porque ele não entende que eu tenho que limpar a casa. Aí eu falo assim, vamos chamar ele aqui agora. Aí eu falo com ele, olha só, meu amigo, ou você ajuda a sua esposa a limpar a casa, porque no outro dia vocês dois trabalham. Então, qual é a situação? Tem que dividir. Ou vocês contratam alguma pessoa para limpar a casa. Mas geralmente a mulher é a mais soterrada de atividades que o homem. Ah, mas o burnout não é da atividade do trabalho? Sim. Então, o que acontece? Às vezes a mulher tem essas demandas fora do trabalho, em casa, mas ela não adoece por burnout. Mas quando ela entra no trabalho e aquele trabalho, ela fica, vamos botar, 8 horas inteiras ali com grandes demandas, e as demandas do trabalho começam a ultrapassar as barreiras e atingem a vida dela, aí é burnout. Tá, você falou e agora me surgiu uma dúvida muito grande que algumas mães até já pediram para que a gente fizesse um programa sobre isso e vai ser o nosso próximo programa, que é o burnout nas mães atípicas. Aquela mãe que muitas das vezes é mãe solo, tem que dar conta do filho, precisa levar o filho na terapia e precisa trabalhar, porque muitas das vezes o pai não serve nem para pagar a pensão alimentícia. E quando paga R$ 400, o que uma mãe faz com R$ 400? Então essa mãe, ela começa a sofrer represálias no trabalho, porque o empregador não quer demiti-la, mas ele quer que ela peça demissão. E aí começam as humilhações para provocar essa mãe para pedir demissão. Só que essa mãe não tem o direito de pedir demissão. E ela precisa faltar para levar o filho na terapia, pelo menos uma vez na semana, em algum período do dia. Então, uma seguidora já pediu para que a gente fizesse um programa específico sobre esse assunto, sobre o burnout nas mães atípicas. Acho incrível, mas eu preciso definir uma coisa. Se a mãe, eu entendo como profissional, e o processo do estresse que leva ao burnout é o mesmo em quem tem demandas do lar quanto demandas do trabalho. Porém, para a OMS, somente sim, mas a gente quer falar, assinada. A gente quer dizer do que a mãe sofre no trabalho. Sim, sim. Porque ela começa a ser perseguida para ela pedir demissão. Teve uma cliente que ela disse que transferiram ela de local para um local muito mais longe do que ela trabalhava, ela é de cidade grande, ela é de capital, ela trabalhava em um local que era mais próximo à residência e transferiram ela para uma filial bem longe, lá onde Judas perdeu as botas. Então, como que ela iria levar a criança na terapia? E ela solicitou que fosse feita a transferência dela, porque ela precisava trabalhar ali e não concederam. E outra colaboradora solicitou e concederam. Então, ela começou a perceber a perseguição que estava existindo com ela. Sim. Então, não é da mãe... A mãe atípica, ela já tem uma sobrecarga natural. Sim. Mas a sobrecarga que essa mulher sofre no trabalho, sim. Depois do diagnóstico. Olha que interessante, Elisângela. A mãe atípica, ela é uma mulher que geralmente é divorciada. Porque alguns homens não aguentam. Não a maioria, 90%, eles não aguentam. Eles não entendem a demanda. E vou te dizer, a mulher que carrega o filho no ventre, a mulher que geralmente... A mulher é quem realmente pega a causa e transforma. No entanto, que teve um movimento da questão do canabidiol, a gente não vai entrar nesse assunto, mas onde o que fez o STF liberar novamente o canabidiol para crianças autistas foi um movimento de mães na frente do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília. Então você não via pais, você via mães. Então o movimento que a mãe faz é algo que você fala assim, meu Deus, como essa mulher aguenta? Porque ela não tem o suporte do marido, esse marido geralmente abandona, ela não tem o suporte da família, porque geralmente quando a criança é atípica, ela tem autismo, essa mãe, ela sequer é convidada para reuniões de família. Essa mãe sequer é convidada para os aniversários dos coleguinhas da sala. Ela não tem válvula de escape. Ela fica 24 horas para as demandas dos filhos. E tem que trabalhar fora ainda. Então, aí essa mulher fica organizando a vida do filho sozinha. Aí vai para o trabalho. Eu tenho uma paciente que ela também é de cidade grande. E aí, olha o que aconteceu com ela. Ela tem um filho atípico e esse filho com autismo, ela nunca disse no banco que ela tem esse filho atípico.
Por medo das represálias. Sim. Só que alguma coisa aconteceu que descobriram. Assim, mas ela fala que ela acha que descobriram, porque quando ela teve um encontro com alguém na rua e poderia ter contato com alguém do banco, essa mulher foi transferida de uma cidade para outra a 70 quilômetros de distância. Ela entrou em desespero e continuou indo para o trabalho. Foi, transferiu, só que ela ia todo dia e voltava. Então ela começou a sair de casa às 6 da manhã, parava nessa outra cidade 8 da manhã, saía do trabalho 7 horas da noite, pegava o ônibus de volta e chegava em casa às 11 horas da noite. E sequer o marido a buscava no ponto de ônibus. Quem buscava era o marido da vizinha junto com a outra vizinha. Olha que interessante, que também foi transferida, a outra. E aí, essa mulher, ela desesperada, gente, se me transferiram, porque a gente sabe como é que é a organicidade dessas instituições. Se transferiu, por que transferiu? Por que me colocaram em outra cidade? Eles já sabem que é uma punição, que é uma punição. Já entende que é uma forma. Isso assim, gente, eu não estou falando mal da instituição, eu estou falando assim porque as pessoas falam isso no consultório. Que a pessoa, se ela é transferida de uma cidade para outra, de um bairro para outro, ela fala assim, gente, o que está acontecendo? Será que vão me mandar embora? Essa mulher começou a produzir muito mais no trabalho. Ela falou assim, agora eu tenho que bater todas as metas, porque eu tenho que bater meta para o quê? Ser transferida de novo para minha cidade. E aí ela ficou 2 anos... 1 ou 2 anos, não lembro agora o tempo, nessa estrada, produzindo horrores, subiu de cargo na empresa e depois que transferiram ela. Olha que forte. Que covardia. A gente tem que fazer um programa exclusivo para tratar desse assunto, porque o assunto é longo, né? Essas mulheres, elas são os alvos principais da doença, porque além de já terem toda uma carga, além de não terem outra opção, elas são perseguidas. Sim. São perseguidas. Muitas são perseguidas. E o incrível que parece, eles igual, vamos botar bancários, por exemplo. Se você entra num banco hoje, 80% são mulheres trabalhando. Porque a instituição, o banco, ele tem como, vamos botar, 30 anos atrás, 20 anos atrás, é questão de relacionamento. Quem conhece, quem sabe mais intuitivamente de relacionamento que mulher? O homem, ele pode até conhecer, ele pode até ser um escorpião da vida. A mulher naturalmente. Acolhedora. De fazer vínculos e, não, vamos aqui que eu vou pegar sua causa pra mim, eu vou te receber, eu vou arrumar o empréstimo pra você, eu vou resolver essa situação, eu vou te dar um cartão especial. Ela é assim, isso é da mulher. Então, se você olha hoje nas gerências de banco, 80% do profissionalismo de banco é mulher. E na gerência, 80% é mulher. É impressionante. E até porque a mulher tem naturalmente esse desejo de crescer, de progredir. A gente acha que tem que estar sempre quebrando barreiras, sempre superando obstáculos. A gente quer sempre estar no topo. Sim. E os homens, às vezes, eles se conformam com aquele cargo. Olha, e as mulheres que eu conheço, que são bancárias, gerentes, são extraordinárias. Eu não sei como elas conseguem administrar esse caos todo e o burnout em cima do salto alto. É impressionante. O salto alto, a maquiagem em dia e o assédio dos chefes. Isso acontece muito. Isso aí é algo que eu já ouvi tanta história. Eu falo assim, meu Deus, como que esse outro funcionário teve coragem de dizer. Então, por exemplo, se acontece de uma mulher e ela... Vamos botar aí, 80% é mulher no banco, porém, essa mulher, ela às vezes ela é quem tem a maior renda da família, porque geralmente quem trabalha em banco ganha entre 5 a 20 mil reais. Esse é o salário base de quem trabalha em banco. Entre 5 e 20 mil reais, é difícil um homem que não trabalha no banco ganhar essa quantia. Se ele for professor, ele não vai ganhar, pode ganhar até uns 8 mil reais se ele tiver 2 matrículas. Mas imagina uma mulher há 15 anos no banco, há 10 anos no banco. Essa mulher ganha uns 15 mil. Então, até o homem acompanhar o desenvolvimento profissional dessa mulher, vai custar um tempo. Então, essa mulher tem também a obrigação de bancar a sua casa. Então, ela leva com muito maior... Não que os homens não levam a sério. Levam a sério, tanto que eu tive burnout por me levar muito a sério, levar o meu trabalho muito a sério. Mas a mulher, ela leva esse comprometimento porque se ela é a dona do dinheiro na casa, é um motivo para ela trabalhar mais. Se ela tem filhos que dependem dela, porque se o marido abandonar, ele paga R$400 de pensão, ela que tem que manter os gastos de casa. Essa mulher, às vezes é ela quem ajuda os pais escondido
porque o marido não aceita que ela compre a medicação ou pague o médico dos pais que são doentes, têm 70 anos. Então, essa mulher, ela fica o tempo inteiro administrando Cuidando situações. de todos ao redor. Então, é um Sendo prato mãe. cheio para o burnout. A mulher é um prato cheio para o E é um burnout. prato cheio para o chefe abusivo Sim. usar o psicológico dessa mulher para conseguir o que ele quer. Olha, eu já ouvi histórias, por exemplo, de mulher fala assim, doutor, eu nunca tive problemas com os meus seios. Eu usava direitinho decote, pra praia, botava biquíni. E teve um dia que meu chefe virou pra mim e falou o seguinte, bota os seus seios à mostra porque isso vende mais. Que ridículo, né? Não foi uma cantada que ele deu nela, mas sim Ele foi queria uma usar forma, ela como a imagem dela porque vende mais, para bater a meta dele, porque a gente sabe que dentro da empresa, da organicidade do banco, o que acontece? Se todos trabalham muito bem, obrigado, e batem a meta, quem ganha um plus adicional é o gerente do banco. A gente sabe disso. Porque ele é o líder da equipe, ele é quem faz todo mundo produzir. Não está errado ele ganhar um plus, mas está errado a forma como aconteceu com essa mulher, por tão exemplo. absurdo que a gente não consegue acreditar que é verdade, né? Sim, é muito absurdo. Por isso que eu acho muito importante essa interação advogado, médico, paciente, cliente, porque a gente consegue defender muito melhor essa pessoa a partir do momento que a gente conhece o problema. Sim. A partir do momento que a gente conhece a raiz do problema. Tanto eu quanto advogada, né, consigo ser mais empática com o meu cliente que precisa do INSS. Eu consigo saber o que esse cliente precisa ter no laudo para ele conseguir o benefício, né? É o nexo de causalidade, essas coisas todas a gente passa a entender. E você, como médico, consegue ajudar mais essa pessoa, né? Já orientar na área dos direitos trabalhistas e previdenciários, porque muitas das vezes essa pessoa não sabe que tem direito. Essa semana eu atendi um cidadão que ele sofreu acidente de trabalho, ele sofreu um em 2019, agora em 2023 ele sofreu outro, em 2024 também, e ele nunca pediu benefício do INSS porque ele não sabia que ele tinha direito. Ele sabia do direito à ação trabalhista, mas ele não sabia que ele tinha direito a pedir benefício no INSS. Mas o acidente de trabalho causou um problema psicológico nele, psiquiátrico? Não, no caso dele não foi psiquiátrico, foi um problema ortopédico. Ah, sim. Mas ele podia ter procurado benefício, ele podia estar recebendo e não estava, entendeu? Porque, igual no caso do burnout, a gente define no consultório se a pessoa tem condições ou não de manter Laborais. o trabalho. Sim. Se essa incapacidade for temporária, se ele está incapacitado ali por 2, 3, 4 meses, o médico profissional, ele precisa deixar claro no laudo que é uma incapacidade temporária, que ele entende que essa pessoa precisa ser reavaliada novamente em 6 meses. Agora, se o profissional já entende que é um caso irreversível, ele já deve deixar claro no laudo médico que trata-se de incapacidade permanente para o trabalho. Porque aí o advogado lá na situação previdenciária, ele já vai solicitar uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. E mais, existem casos que essa pessoa vai estar tão comprometida que ela vai ter direito a um adicional de 25% nessa aposentadoria. Porque essa pessoa está tão mal, mas tão mal, numa fase psicológica tão difícil, que ela não consegue mais responder por ela. Então, é muito importante, né? A gente consegue ajudar muito mais o nosso cliente quando a gente tem esse conhecimento de quem está do outro lado. É tanta coisa, gente, porque eu fico olhando assim, igual coisas que eu não sabia que a pessoa... Eu não sou advogado. Então, às vezes, igual eu mando mensagem para você, Elisângela, eu tô com um paciente assim, como eu faço para ajudá-lo? Porque agora, é uma coisa te muito falar complexa. um outro problema que as pessoas têm em grande escala. A pessoa está doente, não consegue mais trabalhar. Eu atendi essa semana um paciente, ele descobriu o autismo há pouco tempo e ele ouviu falar que ele tem direito de aposentar. Aí ele foi até o escritório, eu expliquei, olha, o senhor pode solicitar a aposentadoria. O senhor vai apresentar um laudo de 15 dias para a empresa vai te pagar os 15 dias e após, o senhor precisa ir para o INSS.
O senhor precisa aguardar o INSS conceder o benefício. Se o INSS não conceder, coisa que é muito comum de acontecer, nós vamos para a justiça pedir esse benefício. Aí ele vira para mim e fala, mas sou eu que sustento a minha casa. Eu não posso ficar 6 a 8 meses esperando a resposta de um processo judicial sem colocar a comida na mesa em casa, sem salário. Mas aí ele tem o direito só por ser autista? Ele tem o direito, assim... Não, ele precisa comprovar incapacidade para o trabalho. Ok. Isso ele consegue comprovar. Só que o que leva ele a não exercer o direito dele... O que leva ele a não exercer o direito dele é não ter quem sustente a casa dele. Porque como que ele vai ficar afastado 6 a 8 meses esperando o resultado do processo judicial? Quem vai pagar o mercado no final do mês? Entendi. Quem vai pagar o aluguel no final do mês? E aí a gente pensa como está deficitário até a questão das avaliações médicas quando se contrata o profissional. Para saber se aquele profissional ele é apto ou não a trabalhar naquela empresa. Entende? Olha o tempo que leva para a pessoa, né, desenvolver uma doença pela questão da dificuldade de adaptação, porque já passaram quanto tempo? E aí a pessoa adoece. Então, olha que coisa difícil. Vamos dar um exemplo de uma bancária. A bancária, ela começou a identificar ali no início os sintomas do burnout. Uhum. Aí ela vai no médico e você fala para ela assim, Maria, você precisa afastar. Você precisa ficar 3 meses sem trabalhar. E a Maria vai lá dar um atestado de 15 dias para o banco. Passar esses 15 dias, ela tem que ir para o INSS. Uhum. Ela vai para o INSS. Até o INSS responder o pedido dela, vai levar 2 meses. Nossa. E como que a Maria vai ficar sem colocar comida na mesa 2 meses? Sim. Aí, no final dos 2 meses, o INSS nega o pedido da Maria. O ideal é que a Maria não retorne ao trabalho e vá para a justiça, pedir na justiça. Aí ela vai conversar com o advogado fala, Maria, antes de 8 meses esse processo não resolve na justiça. E a Maria precisa colocar comida em casa. Ela precisa pagar o aluguel, o condomínio, a parcela do veículo, a escola das crianças. E ela acaba retornando ao trabalho porque ela não tem condição, ela não tem outra pessoa para prover o sustento da família dela. Olha, 80% dos casos de burnout, eles seriam tratados a pessoa trabalhando. Porém, o ideal. A pessoa esgotou, beleza, o que é? Vamos fazer? Reorganizar a rota. Eis aí a importância de identificar a doença logo no início, para você não ter que ficar pelo INSS. Porém, a maioria das pessoas, quando chegam no consultório, eles já estão tão destruídas que essa pessoa, você fala assim, meu Deus do céu, como que essa pessoa... E aí, a gente fala com o paciente, olha, você precisa fazer isso, tomar medicação, dormir cedo, fazer atividade física. A pessoa está sem energia até para se cuidar. É impressionante. Essa semana também eu tenho atendido várias pessoas nessa situação, né? Então a gente ouve cada coisa mais cruel do que a outra. Então tem uma que ela está já há um tempo e ela não pediu benefício do INSS porque ela não sabia que ela tinha direito. Aí agora, e ela acabou sendo demitida por causa da doença. Então, ou seja, já estava em processo de baixa E produtividade. ela tinha 24 anos de trabalho. Ela acabou sendo demitida por causa da doença, foi demitida, estava lá recebendo seguro, terminou o seguro, estava sem salário e ela não sabia que ela podia pedir benefício no INSS. Uma mulher com 24 anos de trabalho, exerceu atividade insalubre o tempo todo, nunca recebeu insalubridade, recebeu só o salário. A gente acolheu essa mulher vai solicitar o benefício previdenciário, talvez ela consiga uma aposentadoria por invalidez e ela já fez uma ação trabalhista. Primeiro, para receber toda a insalubridade que ela deveria ter recebido ao longo da vida, não recebeu. Segundo, pelo desvio de função. E terceiro, pelo assédio moral que ela sofreu a vida toda. E a indenização ainda pela doença ocupacional. E olha que interessante. E geralmente, por que as pessoas não procuram ajuda antes? Com medo de chegar lá no médico e ter o coleguinha do trabalho. Porque eles têm medo de serem descobertos que estão se tratando. Mas para isso a gente... E aí fica, olha, para poder buscar Agora ajuda. o Dr. José Fernandes, ele atende de maneira online, gente. Então você pode ser atendido no conforto da sua casa por uma videochamada, sem ter que se deslocar, sem correr esse risco. É verdade. Isso aí, durante a pandemia, o CRM liberou e manteve. Coisa então, maravilhosa. A gente hoje atende gente
Portugal, Audiências, Estados né, Unidos. audiências são feitas de maneira online, atendimentos, né, de advogados, de médico. Com isso a gente consegue alcançar o Brasil todo, né? Eu tenho um Sim. cliente eu tenho um carinho muito grande pelos meus clientes de Brasil, né? Um cliente do Acre que ganhou essa semana o benefício, acabou de assistir uma live minha e me contratou logo em seguida. As clientes do Amazonas, né? Ah, você falou. As clientes do Amazonas. Então, gente, a gente não consegue imaginar que uma cidade de 100 mil habitantes vive em extrema necessidade. Olha só. Olha que interessante, acho que vale a pena a gente falar aqui no seu podcast. É o seguinte, olha que interessante que tem acontecido com os bancários. Não vamos falar o nome de qual banco, porém houve uma unificação de cargo num determinado banco. Então, aquele cara que ele era só caixa, ele recebia as pessoas ali no caixa, tinha tempo de fila, tinha que fazer aquilo ali acontecer, mas a obrigação dele era apenas caixa. Tinha o cara que era contratado para abrir contas, fechar contas, fazer cartão. Então, vamos dizer que ele era um gerente de contas, por exemplo. Então, ele tinha esse fator. Tem um gerente geral que ele era responsável por fazer empréstimo, autorizar as coisas em relacionado à conta. Então, ou seja, cada um tinha a sua função. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o caixa. Esse caixa ele começou a ter acúmulo de funções. Ele, antes que era só caixa, ele passou a ver empréstimos, a autorizar a pessoa ver questão de fazer consórcio, acho que é consignado, é uma coisa assim. Não, consignado não, consórcio mesmo no banco. Tem aqueles investimentos também, Xcap, uns negócios assim, né? Que você guarda lá um valor todo mês, tem a questão de investimentos. Ele começa a ligar para renegociar dívidas de clientes inadimplentes. Ele começou a assumir funções que não eram dele. Então, toda essa organicidade, o que a gente tem percebido é que o banco fez essa unificação de cargo. Para quê? Para simplesmente ver como enxuga a máquina, para ver quem sobra com saúde ali e mandar as outras pessoas embora. Porque você tem visto que tem muita gente sendo mandada embora e muita gente também que tem pedido demissão porque não está aguentando a situação. A gente tem visto empresas, bancos fecharem, várias agências, ou você tem duas agências na mesma cidade, unificar e fazer uma única agência. Por exemplo, Bom Jesus Tabapuana, acho que só tem uma agência bancária. Cardoso só tem uma agência bancária. E tinham 2 ou 3. Então imagina, o que está acontecendo? Existe um movimento de transformar o banco, que seria em 2030, mas já está acontecendo agora, que é unificar essas funções para fazer um banco totalmente digital. Só que isso tem adoecido as pessoas. A forma como tem cobrado, essas pessoas têm ficado exageradamente esgotadas pela questão de muita função. Quais são as profissões que mais adoecem hoje? Então, a lista... Top 1. Top 1, médicos. Top 2. Enfermeiros. Top 3. Advogados. Top 4. Top 5. Vamos parar no 5. Professores. Professores, Eu acho que são as pessoas que... Esses 5 são os que mais adoecem. Não que as outras profissões não adoeçam. Gente, mas olha só. Por que o médico adoece mais? O médico e o enfermeiro. Porque eles têm um regime de trabalho de plantão. Então, se você observar, a galera que está adoecendo, geralmente é médico e enfermeiro plantonista, que fica 24 horas no plantão e no outro dia tem que fazer ambulatório, no outro dia tem que fazer alguma coisa. Por isso que acontece isso. Se você for observar, você vai num plantão de um médico hoje, em pronto-socorro, segunda-feira, tem 100 pessoas para ele atender. Você vai numa UPA, quando que você vê uma UPA que não tem gente na fila? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse cara, se o médico vai almoçar e é filmado que ele está almoçando, que ele está descansando, esse médico ele é rechaçado na internet. Porque está ali tirando, vamos dar 10 minutos de descanso, por exemplo. Então, os plantonistas têm esse embasamento maior para o adoecimento. Porém, o professor, que é o nosso 5º lugar, durante a pandemia, ele começou a montar grupos de WhatsApp, pedidos da diretoria, para poder dar suporte aos alunos. Então, o professor, ele que dava aula de 7 da manhã até meio-dia, ele começou a receber mensagem das mães dos alunos 8 da noite, 11 da noite.
pedindo para a professora ajudar como se faz a tarefinha. Então, ou seja, perdeu o laço do que era o trabalho e do que era a atividade extra. E aí esses professores, ainda além de trabalhar as 20 horas semanais, as 40 horas semanais, porque eu não conheço professor que não trabalhe 40 horas semanais, todos, a maioria são isso. Além disso, esse cara ainda tem um contato com esses pais, porque tem algumas escolas que mantêm os grupos de WhatsApp, ainda tem que fazer o processo de aula para poder dar aula para essas crianças nos outros dias. Ainda tem que corrigir tarefa, corrigir prova. No caso dos advogados, o advogado é como se fosse o profissional que trabalha a bolsa de valores. Ele está a todo tempo buscando trabalho, buscando serviço, buscando visibilidade, e aí ele pega um monte de ação, só que ele não sabe quando ele vai receber por essa ação. Sim. Então, às vezes, ele tem 200 processos, suponhamos, no meu caso, se eu atendo 100 pacientes no mês, eu sei que eu recebo desses 100 pacientes aquele mês. Pagou à vista. Exatamente. Agora, o advogado não tem isso. Então, ele nunca tem só 200 processos. Às vezes, ele começa a receber até menos para conseguir aquele novo processo e vai ver como recebe lá na frente. Então, esse cara está todo o tempo na espreita procurando. O que eu vejo de advogado desesperado é muito grande, porque a maioria quer produzir, tem que produzir, tem uma avalanche de processos para poder responder, e a maioria começa com um advogado que ele começa a perder processo, perder data de processo com o juiz. Nossa, é o caos, não pode acontecer nunca. Pode procurar o médico porque tem alguma coisa errada. Nunca, não pode acontecer. E eu já vi advogados perderem negócio, porque chega no meu consultório, doutor, pelo amor de Deus, estou sentindo isso, isso, isso e isso. Eita, aí fala o que aconteceu isso. Meu Jesus amado. A pessoa já está adoecida. É muito triste. É muito triste. Mas você estava dizendo é muito verdade, principalmente quando a gente fala de advogado, enfermeiro, professor. Às vezes, o que ganha, o enfermeiro também, o professor também, o salário, além do advogado, claro, o salário não é tão legal e precisa acumular, fazer 2, 3 plantões seguidos, Sim. pegar um home care, pegar um outro negócio para complementar, para juntar. Para complementar a renda. E aí acaba trabalhando demais e tem as outras responsabilidades. E aí a doença vem. Doutor, eu acabei de ter uma ideia maravilhosa, que eu sou cheia das ideias, né? A gente fazer um programa específico para cada profissão. Excelente. Vamos já colocar na nossa pauta, nossa listinha. Um programa específico para cada profissão. E eu posso até fazer uma coisa, o que eu mais vejo no meu consultório em relação a cada profissão. Que as pessoas acabam se identificando. Sim. E com isso a pessoa vai descobrir uma doença que ela não sabia que tinha. E com isso vai prevenir antes que a doença chegue, antes que ele precise do INSS. Porque não é legal precisar do INSS, gente. É verdade. Falo com propriedade. Matias, tem alguma pergunta pra gente responder para como encerrar? É que tá a nossa audiência. Olha! Nossa, que maravilha, gente, que já coisa são boa. 8 horas, Elisa, já passou muito rápido. Está na hora do fim, está na hora do fim. Muito rápido. Vamos caminhar para o fim. Agora, eu posso fazer uma... Antes, sim. Tem pergunta aí, ô Matias? Não? Ok. Eu acho que eu deveria fazer um adendo para a questão dos bancários. Sim, Posso? sim. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Não espere a sua produtividade cair para buscar ajuda. Porque é muito difícil você ser um cara que trabalha no mundo dos negócios, no mercado financeiro. O cara que é bancário, ele é responsável por mudar a vida de muita gente. Por exemplo, se eu chego lá para o bancário e falo assim, olha só, libera um empréstimo de 500 mil para eu montar uma mercearia para o meu filho. Aí ele fala assim, libero. Esse cara, o bancário, ele está autorizando uma grana entrar na minha vida para eu transformar as gerações que vêm depois do meu filho. Porque aquele mercado pode bombar, como pode não bombar. Mas não é uma oportunidade, não é uma porta aberta. Então, esse bancário ele é responsável por organizar a finança do cara. Ele é responsável por transformar a vida desse cara. Então, se você começou a ter esquecimento, lapso de memória, começou a ter dor de cabeça muito frequente, deu segunda-feira dor de cabeça, deu terça-feira dor de cabeça, quarta-feira dor de cabeça, chegou no sábado, domingo não tem nada, você já pode começar a pensar. Isso pode ser burnout. Se você está estressado demais, começou a se estressar com os filhos em casa, passou a ficar muito tempo no banheiro, porque, cara, se eu sair do banheiro, se eu parar de tomar banho, essas crianças vêm falar comigo, eu só quero paz e tranquilidade. Pensa direitinho, porque pode ser que você esteja com burnout. Você não está tendo paciência com os filhos que você tem,
que se você passou o dia inteiro longe deles. E quando chega em casa, você não quer ouvir o filho falar. Você fala assim, meu Deus, deixa eu botar o fone de ouvido aqui e ouvir o podcast da Elisângela, ao invés de ouvir o meu filho, é porque esse cara pode estar com problema. Então aqui é o lugar da solução, né, Elisângela? Sim. Então isso é muito, muito importante. Entenda o seu tempo, entenda que você não é de ferro, entenda que você não precisa fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então você precisa de ajuda para você sincronizar suas tarefas, suas obrigações e sua saúde. Isso é um fato. Gente, qualquer sugestão de programa, deixe nos comentários pra gente, que a gente vai fazer com o maior prazer. Sim. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela agradeço. sua participação. Gente, daqui 15 dias nós teremos um novo episódio com o doutor, tá bom? Perfeito. Qualquer dúvida, é só deixar aqui pra gente que a gente vai olhar e vai responder todas pra vocês. E se você se identificou com alguma das coisas que nós falamos aqui, busque ajuda imediatamente, tá bom? Fala da sua coluna no Pleno News. Gente, Como é eu que sou as pessoas colunista, podem eu sou participar? colunista no portal Pleno News. Acessem lá Pleno News na aba Opinião e leiam lá semanalmente, tem artigos maravilhosos publicados para auxiliar vocês com essa questão da informação. Informação é a solução. É verdade. Boa noite, fiquem com Deus. Grande abraço, tamo junto. Obrigado, Elisângela. Obrigada, Deus abençoe doutor. vocês, hein? Vai com Deus. Fica com Deus.